emagrecer, estou aqui e aqui, graças a Deus, a tecnologia está do meu lado, sim, está do meu lado, a Fernanda Farias, psicóloga, né, Fernanda? Olá, galera, vamos emagrecer. Vamos emagrecer, gente! Bom, a Fernanda Farias está comigo aqui porque a gente começou aquela série, né, Fernanda, para falar sobre os medos, né, a série dos medos. No primeiro vídeo, se você não assistiu, procura aí no meu canal do YouTube, a gente fala sobre o medo de ir na nutricionista, né, que é um dos medos do início do processo de emagrecimento. E hoje, agora, eu e a Fernanda, deixa eu virar a Fernanda aqui, eu viro como eu quiser. Ou não viro. Agora a gente vai falar sobre o medo de ir aonde, Fernanda? Na academia, né? Exatamente, os grandes pavores das pessoas que estão nesse processo, né, Jorge? Isso, é o medo de ir na academia. Como é que faz, Fernanda? Porque assim, a academia é um ambiente que não foi feito para, infelizmente não foi feito para gordo. Na minha cabeça não foi feita para gordo, porque eu lembro que quando eu fui na academia, quando eu ia na academia, o meu primeiro dia na academia, eu saí de lá com a certeza de que eu estava entrando num mundo que não era meu e eu tava me sentindo um ET, literalmente um ET. Não tem nem roupa pra gordo treinar. Eu fui pra uma costureira, gente, foi assim, e mandei fazer pra mim uns calçolões imensos. Daqui a pouco eu mostro o calçolão, vou deixar a Fernanda aqui, tá bem aqui no meu quarto, eu pego pra vocês e mostro. Pra poder ir pra academia. Então, Fernanda, qual é a dica que você dá pra essa pessoa que tá assistindo a gente agora e que tem que enfrentar e vai vencer esse obstáculo? Exatamente, Jorge. Sempre assim, todo início desse processo, se você tiver seu objetivo bem definido, você vai enfrentar qualquer coisa. O que você tem que fazer? O que você tem que ter em mente? Primeiro, seguir a sua reeducação alimentar e saber que a atividade física é fundamental também no seu processo. Então, assim, tenta inicialmente ir para uma academia onde você se sente um pouco mais à vontade, ou de repente você ir em alguns horários onde você se sinta um pouco mais confortável, por exemplo, um horário que não tenha muitas pessoas. Então, assim, você vai começar começando pelas bordas, aquele ambiente onde você se sente um pouco mais tranquilo. Ah, Fernanda, mas eu não tenho opção, só posso ir nos horários de pico. Não tem problema. Se você tiver um motivo bem definido, o que você tem que pensar? Você tem que focar no seu treino. Se você realmente focar no seu treino, no seu objetivo, você não vai ficar reparando se as pessoas isso vão é importante. te olhar ou não. E se te olhar feio, faz cara feia, porque ninguém. É importante ter isso em mente, né, Fernanda? Ninguém vai fazer por ti, então tem que fazer por ti. Então, olhavam feio pra mim, olhavam, mas eu vou fazer o quê? Eu tinha que fazer por mim, não tô nem aí. Eu pegava aquela vergonha que eu sentia, dobrava, colocava no bolso, né? E aí e tocava a vida, e colocava na minha cabeça assim: toda vez que tu tiver vergonha, uma dica minha. Faz isso. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, dane-se pra gostosinha ou pro gostosão do lado, entendeu? Que tá te olhando. Poxa, hoje em dia, Fernanda, quando eu vejo um gordinho, que é difícil de encontrar um gordinho na academia. Muito difícil. Muito difícil. Quando eu encontro um gordinho, eu vou lá, eu converso, eu dou força, eu incentivo. Porque eu sei... As pessoas acham que o mais difícil é fazer os exercícios e não é. O mais difícil é enfrentar justamente um ambiente que não é feito pra gente, né? E se você não se sente bem na academia que você está treinando, mude de academia, entendeu? Isso, Jorge, o mais importante é que eu estou falando no início. Academia que você se sente um pouco mais confortável. Acho que é mais ou menos isso. O que é mais importante? Se aquela pessoa está perdendo o tempo dela te olhando, primeiro que você tem que imaginar assim, essa pessoa está perdendo tempo. Agora, se você está prestando atenção na pessoa que está te olhando, é porque você não está focado no seu treino. Isso, então, isso. Assim, então, quanto mais focado você estiver, menos você vai reparar as pessoas que estão à sua volta. Isso. E se a pessoa está te olhando, né, eu acho que isso é o mais importante, ela vai te olhar 5 minutos, porque a pessoa que fica te julgando, ela não tem o que fazer, não é verdade? Ela não tem o que fazer, então, é verdade. Então não merece a sua atenção. Isso, até porque você... desculpa te cortar, Fernanda, até porque você que está vendo a gente aqui tem muito o que fazer, tem muito o que fazer por você. Se você está na academia é porque você tomou um gesto, uma atitude de se amar. Então é muito nobre, é muito importante. Então não deixe que ninguém rebaixe esse sentimento nobre que você tomou a atitude de ter por você, né? Não deixe ninguém te rebaixe com relação a isso, porque você está gordinho, você está na academia, ou de repente você está vestindo uma roupa, como às vezes não tem roupa mesmo para vestir porque não cabe, e não é aquela roupa adequada para fazer exercício. Desculpa a palavra, foda-se esse povo. Siga a sua vida, o importante é você, não os outros. E mais, Jorge, que é importante ter clareza, essas pessoas, elas podem até ficar te olhando, só que eu sempre imagino que se te julgarem, você tem que focar sempre muito em você. Faz assim, pega seu treino, conversa com o seu educador físico. O que eu escuto muito, Jorge, dos meus clientes, é que assim, eu falo com o educador
só me passa herói. Acontece isso mesmo. Acontece isso mesmo. Agora, assim, é importante entender que você tem que confiar nessa pessoa que está te orientando, né? Conversar com a pessoa, sério o que ele te passou, e assim, se ele não te dá atenção, vai reclamar com o dono da academia. Vai reclamar. Você tem a obrigação de dar a atenção para você. Isso, não é verdade, é verdade. Agora tem uma outra coisa, Fernanda, que é muito importante a gente tocar nesse processo todo. É lógico que existe a história do preconceito. Quase a Fernanda cai da minha mão agora. É lógico que existe a história do preconceito com relação a gordinhos e tal. Agora existe um outro lado que é muito importante de falar, que é a vitimização. Acho que é importante a gente falar que o quanto você começa a perceber aí, que você está me vendo, o quanto é vitimização da sua cabeça, o quanto é coisa da sua cabeça e quanto é coisa realmente preconceito das pessoas que estão lá na academia. É importante racionalizar para poder dividir o joio do trigo, né? Eu tô falando chique, né? O joio do trigo. Né? Para quem não sabe, eu também sou psicóloga esportiva. Em um dos meus estudos, eu fiz uma pesquisa numa academia, perguntando para as pessoas assim, o que elas reparam quando elas estão treinando, né? A maioria das pessoas magrinhas, malhadas, elas falam, eu reparo no meu abdômen, eu reparo no meu músculo. Elas não conseguem nem reparar que estão vindo do lado. Tá vendo? Então elas estão mais preocupadas com elas. Statisticamente, elas estão só olhando, elas ficam no espelho se olhando. Não que elas não vão olhar, mas assim, para elas vão te olhar, de repente fazer aquela cara, não se importar, mas elas vão ficar tanto olhando pro ego delas que elas não vão se importar com você. Isso. E tem um lado também negativo, então elas não vão também de repente te ajudar, de repente. Isso. Mas assim, então sai da vitimização, né? Se você está muito preocupado com o que as pessoas estão te olhando, é porque você não está focado no seu treino. Isso, não se preocupa, se foca no teu treino, entendeu? E aí quando você começa a racionalizar, aquele realmente não gosta de mim, o problema é dele, foda-se. Ou não, aquele realmente pode ser um amigo meu, um parceiro para treinar, que é legal ter um parceiro, uma parceira para treinar. Você quebra essa barreira. Também a gente não pode criar preconceito com relação às pessoas que são marombadas, que têm um corpo legal. A gente não pode criar esse preconceito, a gente não pode combater o nosso preconceito criando outro preconceito, né? Por exemplo, eu tenho o hábito, Jorge, quando eu chego na academia, de cumprimentar as pessoas. Muitas vezes eu cumprimento as pessoas que estão acima do peso, elas também não olham pra mim. Mas por quê? Né? Talvez por vergonha, às vezes não olham. Então, assim, responda esse bom dia também, né? Tem que fazer um vínculo. Sim. A partir do momento que você faz um vínculo também, fica mais fácil pra você treinar. É verdade. Fernanda, a gente está encerrando o vídeo, eu vou te deixar aqui embaixo e eu vou pegar... Não, eu vou levar a Fernanda comigo aqui no meu quarto, vocês não vão... É 1 minuto para pegar para mostrar a minha bermuda para vocês. Espera aí, rapidinho. A bermuda que olha aqui, gente, olha isso aqui. A bermuda, eu vou deixar um pouco a Fernanda aqui no chão, tá? A Fernanda tá no meu sofá, que eu não paguei nas parcelas, viu, gente? Olha o tamanho da bermuda. Dá pra vocês verem aí, ó, bermudão. Esse aqui que eu mandei fazer pra poder treinar, né? A Fernanda acho que tá vendo aqui de cima, vou puxar aqui a Fernanda. Então é isso, não existe desculpa. Faça coisa por você e enfrenta o medo de ir pra academia, né, Fernanda? Com certeza, porque esse é um dos ensinamentos, né? E aí, a partir do momento que você enfrenta a academia, você trabalha ações pra pessoa. Não é só pra... Isso, é verdade. Fernanda, muito obrigado. Quem quiser te encontrar, encontra no teu site. Qual é o teu site, Fernanda? Isso, psicólogafernandafarias.com.br. Legal, psicólogafernandafarias.com.br. Recado dado. Segundo vídeo da série Medos. A gente volta daqui a 15 dias com mais um vídeo. Fernanda, vamos emagrecer? Vamos emagrecer, galera. Vamos emagrecer, gente. Beijo.